Olá, eu sou Débora Corigliano, psicopedagoga, especialista em neurociência da educação. Você está aqui no canal Orientando Pais, Educando Filhos. Vou te fazer uma pergunta. Você já colocou o seu filho para pensar? Ou, se você é professor, professora, você já colocou o seu aluno para pensar? Hoje é sobre isso que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pensar, né? O colocar para pensar, o relacionar esse colocar para pensar na forma de castigo. Antes de começar a explicar, eu queria ler a definição. Castigo, pena ou punição que se inflige à pessoa ou animal. Pensar, submeter ao processo de raciocínio lógico, ter atividade psíquica consciente e organizada, exercer a capacidade de julgamento, de dedução ou concepção, refletir sobre, ponderar, pesar, esse é o significado de pensar. Se a gente pensar nos dois significados, castigo e pensar, é claro que um não tem nada a ver com o outro. E quando você, em forma de castigo, coloca uma criança para pensar, ela relaciona esse pensar com a forma negativa. E o pensar, ele compõe um dos itens da aprendizagem. Para eu aprender, seja lá o que for, eu preciso pensar. Eu preciso organizar as minhas ideias, eu preciso fazer reflexões, e isso acontece pensando. Existem algumas linhas aí que sugerem um cantinho do pensamento como forma de castigo, pensar o tempo da idade. Se você tem 5 anos, você vai pensar 5 minutos. Isso é totalmente inadequado. Por quê? Porque quando eu pego uma pessoa, vou falar de um exemplo de um adulto, tá? Eu pego você, um adulto que cometeu um erro no seu trabalho. Tinha que mandar um relatório até às 10 da manhã, acabou mandando até meio-dia e tinham 2, 3 erros neste relatório. Aí o seu chefe chega e fala, então, você cometeu um erro, você vai sentar e você vai pensar. Como você tem 40 anos, você tem 40 minutos para pensar. Você vai sentar ali e vai pensar 30 segundos. Nossa, falhei, né? Deveria ter revisto esse relatório e tal. Vou mudar a estratégia e os outros 39 minutos e meio você vai pensar em outras coisas e não no motivo de qual você está ali sentado. Imagina isso para uma criança. Então, esse pensar, ele leva a uma conotação negativa. Eu recebo crianças aqui no consultório, eu trabalho com crianças com dificuldades escolares, crianças e adolescentes, e mais do que várias crianças já me falaram, no momento que eu solicito a nível de aprendizagem, vamos pensar juntos? Vamos pensar como resolver isso? Vamos pensar nesta resposta? Vamos criar através do nosso pensamento? Eu já ouvi das crianças que não, pensar não é legal. E são crianças que na educação infantil ou em idades menores ficaram nesse dito cantinho do pensamento. O pensamento, ele tem que estar associado a coisas boas, a criatividade. Então, se você é professor e a sua escola adota essa política, você como pai ou como mãe, tire essa relação do pensar a castigar. Ah, Débora, então como eu vou fazer? Meu filho tá aprontando, meu filho não tá conseguindo dar conta de uma situação e eu vou tirá-lo dessa situação e vou falar o que para ele? Ah, vá ali no cantinho refletir, né? Claro que não. Primeiro, que tirar a criança da atividade para pensar, ou seja lá para o que for, não a faz dar conta daquilo que ela não estava dando conta anteriormente. Né? Então, eu não estou conseguindo me comportar aqui, eu sou tirada daqui, isso não quer dizer que eu vá aprender a me comportar. Né? Na escola, a mesma coisa. O que eu oriento os professores e os pais é o seguinte, se a criança não está dando conta disso, ela tem que viver isso. Então, vem cá, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a organizar seu quarto. Eu sou professora e tô vendo que você não está dando conta de brincar no parque, porque você empurra, você joga areia, você fura a fila para subir, de repente, no escorregador. Então, eu te tiro e te ponho para pensar. Isso não vai fazer ele aprender. O que vai fazer ele aprender? Eu vou junto com você te ensinar. Então, esperar a vez é legal, pedir da licença, conversar com um amigo, é fazer a criança viver aquilo do que ela foi excluída, tirada do parque ou tirada da atividade em casa para pensar. Lógico que dá mais trabalho, mas filho é investimento. Então,
pare de relacionar o castigo ao pensar. Isso não é uma coisa produtiva. Para terminar, uma outra coisa que eu tenho falado muito também para os pais é a palavra consequência. Muitos pais usam a palavra consequência também de forma negativa. Você não estudou? Olha a consequência, nota baixa. Você não organizou o seu quarto? Olha a consequência, perdeu o brinquedo. Você não quis comer na hora do jantar? Olha a consequência, agora você está com fome. Também eles passam para essa criança que consequência é ruim. E não, muito pelo contrário, a gente tem que ensinar os nossos filhos que a consequência pode ser prazerosa. Você estudou, olha a consequência positiva aí, tirou boas notas. Você acordou cedo, olha a consequência, pôde aproveitar muito mais o seu dia. Então, trazer a palavra consequência como sendo uma coisa produtiva, uma coisa boa e não uma coisa negativa, porque também essa criança vai achar que a consequência sempre é ruim. E não, a gente tem que mostrar que vale a pena caminhar, se esforçar para uma consequência positiva. Essas foram as 2 dicas de hoje. Então, resumindo, pare de colocar o seu filho para pensar, cantinho do pensamento só se for para criatividade. E preste atenção no uso da palavra consequência. Olha, agora que o vídeo acabou, não vá embora sem curtir, sem se inscrever no canal, porque se você se inscrever, logo que eu lanço o vídeo, você já recebe um aviso e é um dos primeiros a assistir a novidade. Então, compartilhe, dê um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!